Olá, pessoas, bom dia. Vamos para mais uma live potente de acolhimento emocional. As lives de acolhimento emocional têm o objetivo de acolher as minhas seguidoras. Aqui a gente aborda assuntos profundos das emoções, dos sentimentos, e a ideia é levar um conforto emocional e também informações sobre como lidar com os desafios da vida de uma forma mais leve, de uma forma mais funcional, mais saudável. Karina chegando. Gente, como estava com saudades dessas lives, porque a gente tem uma conexão tão legal, né? E hoje a nossa live vai ser um pouquinho longa. Sim, porque os temas se relacionam, né? O tema principal da nossa live hoje é o desconforto no processo de autoconhecimento. E no quadro A Manu Te Escuta, que é um quadro que a gente tem aqui dentro da live, que vocês me mandam no formulário específico, né, aqui da nossa live, vocês mandam uma dúvida, um depoimento, né, o pedido de um tema que vocês estão com dificuldade e querem uma orientação psicológica. E no tema de hoje veio como lidar com o caso de dependência química, né, de uso de drogas na família. Então, vai ser um tema muito potente, porque faz parte do desconforto do autoconhecimento a gente olhar para os desafios que a gente enfrenta na nossa dinâmica familiar, na nossa relação com a gente mesmo. Então, esse tem sido o principal desafio. Falando de autoconhecimento e desconforto no processo de autoconhecimento, o que costuma gerar desconforto pra gente nesse processo de olhar para dentro, de refletir sobre quem somos, o que queremos da nossa vida, é que a gente se conecta quando a gente entra. Karina, dia certo, dia perfeito pro encontro. Quando a gente se conecta com o nosso processo de autoconhecimento, a gente vai entrar em contato com duas coisas: a nossa luz, que é as nossas qualidades, os nossos pontos fortes, aquilo que a gente faz de melhor, e também com a nossa sombra, que estão ali os traumas, as memórias do passado, os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas falhas. Então a gente vai ter esses dois encontros. Para algumas pessoas, o contato com a luz delas é muito benéfico, porque ajuda no processo de autoconfiança, elas se sentem mais seguras. Outras, a sombra, as memórias dolorosas da vida são tão fortes e tão intensas que elas não conseguem nem ver a própria luz mais. Elas só conseguem olhar para os defeitos, para as falhas, que é aquilo que a gente conversa muito sobre o pensamento autocrítico. Então tende a ser uma pessoa que se cobra demais, né? Uma pessoa que tem ali o contato constante com a sombra e vive esse sofrimento. Então, o desconforto do processo vem da gente visitar os nossos traumas, os erros, as memórias do passado. E por que é tão doloroso olhar para essas coisas? Porque a gente está acostumado a achar a vida do outro perfeita. Então, se a vida das outras pessoas são perfeitas, como assim eu tenho tantas falhas? Como assim a minha família é tão problemática? Como assim eu tenho um histórico de relacionamento tão desafiador? Porque parece que tem muitas experiências negativas que a gente vive, desconfortáveis que a gente vive, que a gente pensa que acontece só com a gente. Eu tinha, inclusive, eu falei na outra live, né, sobre a crença que eu tinha de que sentir emoções desconfortáveis era algo ruim. E eu também tinha a crença de que tinha coisas que só acontecia comigo. Tem coisas que só acontecem na minha vida, tem desconfortos que só eu vivo. Só que ao longo do processo, praticando autocompaixão, estudando autocompaixão, eu aprendi que não. Eu aprendi que, inclusive, a experiência humana, ela costuma ser muito comum para os seres humanos. Não existe uma emoção exclusivamente sua, uma emoção que é só da Manu, ou uma emoção que é só da Ariadne, ou que é só da Karina, ou que é só da Joyce. Não existe isso. A gente tem emoções que são universais, que todos os seres humanos sentem, exceto se elas são psicopatas, aí elas não vão sentir.
Mas pessoas normais, com funcionamento cerebral normal, elas vão sentir essas emoções. E a reflexão que eu queria deixar de início de live é: como você lida com seus defeitos? Você hoje consegue dizer que você já fez as pazes com seus defeitos e dificuldades? Que você acolhe esse seu lado sombra? Que você acolhe esses desafios que você lida? Essa é uma reflexão importante. Então, voltando para essa questão, eu sempre gosto de trazer nas lives, né, um pouco da minha história pessoal com o processo de autoconhecimento, né? Eu nunca tinha escutado falar sobre vulnerabilidade, sobre aceitar os defeitos. E eu tinha questões emocionais na minha vida, assim, traumas muito profundos, que eu não sabia como lidar. Então eu negava eles lá. Sabe aquelas coisas que a gente passa na infância que são muito traumáticas? Que pode ser desde um abuso sexual, às vezes a experiências de bullying, até a conflitos de relação de amizade, rejeição em grupos de amigos, enfim, tem várias coisas que podem influenciar a gente de uma forma muito profunda na infância. E aí eu comecei a ler o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. A primeira vez que eu peguei naquele livro. Gente, que leitura difícil. Quem já leu esse livro sabe que ele é um livrinho um pouco difícil de ler. Por quê? Porque ele é um livro muito profundo. No primeiro capítulo, a Brené Brown fala sobre a crença de escassez, que é a ideia de que a gente nunca tem o suficiente e que a gente nunca é bom o suficiente. E essa é a crença principal dos dias atuais. As pessoas, elas já acordam pensando o que falta na vida delas, o que não tá dando certo, o que não tá bom. Eu faço acolhimento com os meus pacientes e quando eu acompanho casos de ansiedade, a primeira coisa que as pessoas mandam assim pela manhã é: Manu, tive uma crise de ansiedade, já acordei com crise de ansiedade. Por quê? Porque a pessoa já acorda naquela coisa da escassez, eu não vou ter tempo suficiente, eu não vou conseguir fazer. E o segundo capítulo, que é o que eu quero abordar hoje, que é os mitos da vulnerabilidade. E a Brené Brown fala da importância da gente aceitar a nossa vulnerabilidade. Cara, quando eu li esse capítulo, eu chorei horrores. Porque ele foi muito significativo pra mim. Porque eu era aquela pessoa que era resistente para as emoções. Eu falei muito sobre isso na outra live. Como eu achava emoções desconfortáveis ruins, então eu tentava camuflar minhas emoções. Eu tentava fingir que eu não sentia coisas ruins, que eu não tinha vergonha. Porque parecia errado ter essa vulnerabilidade. E ali, nesse capítulo, deu aquele choque, assim, tipo, tá tudo bem ser vulnerável. Faz parte do processo a vulnerabilidade. E só sendo vulnerável que a gente constrói relações genuínas, que a gente consegue viver realmente um processo de cura emocional. Porque se a gente fica nessa resistência de lidar com essas demandas, a gente não se entrega totalmente pro processo. E aí teve algumas coisas que eu aprendi nesse processo de vulnerabilidade, que os nossos pontos fortes, que são as coisas que a gente mais... que tá ligado com a nossa essência, com a nossa criação, com os nossos dons, com as nossas habilidades, elas são importantes para nossa autoconfiança. Então, pessoas que têm maior conhecimento sobre os seus pontos fortes, elas são mais autoconfiantes, elas acreditam mais no potencial delas e conseguem projetar futuro, construir carreira. Para você ser uma pessoa corajosa, fazer mudanças na vida, tomar decisões importantes, você precisa ter clareza dos seus pontos fortes e das coisas que você já superou, das coisas que você já deu conta. E pessoas que têm clareza dos seus pontos fortes, elas têm mais satisfação com a vida. Porque elas sabem que existe esse potencial nelas para realizar coisas. Agora, sobre os pontos fracos, as nossas sombras, vai ter coisa dolorosa na nossa vida que a gente vai ter que aprender a aceitar e lidar. Vou trazer o exemplo do tema da caixinha do quadro A Manu Te Escuta, que o tema de hoje é como lidar com o caso de dependência química na família, né? E aí eu quero, inclusive,
que vocês compartilhem essa live com amigas que vocês sabem que tem um histórico assim, de ter convivido com alguém que tem dependência química, seja um parceiro romântico, seja um familiar, que a gente vai abordar esse tema hoje. E aí tem coisas, pontos fracos da nossa história que a gente vai aceitar e lidar, como é o caso de um familiar dependente químico. Eu não posso mudar a história de vida do outro, eu não posso tirar dele a compulsão que ele tem. Então eu tenho que aceitar que eu tenho um familiar com esse problema e aprender a lidar. Agora vai ter pontos fracos meus, sombras minhas, que é possível treinar e mudar. Vou trazer um exemplo pessoal de novo para ficar mais fácil de visualizar. Meus amigos de longa data, eles têm mais repertório, eles conheceram mais essa Manu do que as pessoas que quando eu já criei essa página, porque eu já tinha passado por um processo de cura emocional bem profundo. Mas eu tinha uma comunicação bastante agressiva. Eu era aquela pessoa que, por mais que eu não gostava de sentir emoções desconfortáveis, a emoção que eu agarrava era raiva, eu expressava muita raiva, só que eu negava. Quando alguém falava, nossa, você tem muita ira, eu falava, nada a ver. Eu ficava até magoada, porque, tipo, como assim eu tenho ira? Eu sou uma pessoa que não tem ira. E então eu tinha comunicação muito agressiva, eu humilhava as pessoas na forma de falar, porque eu era isso, uma pessoa cheia de feridas emocionais, né? Tem aquela frase que eu sempre falo com vocês, né? Pessoas feridas ferem pessoas. E eu era essa pessoa que saía ferindo as pessoas com a minha fala. E aí, no meu processo de autoconhecimento, eu fui percebendo que isso não era uma melhor forma de comunicação. Então eu tive que treinar a minha comunicação pela ser mais acolhedora, pela ser mais assertiva, para mim respeitar as sombras do outro, porque eu achava assim que eu tinha que ficar mostrando para as pessoas o quão erradas elas estavam. E isso é uma coisa que ainda existe em mim, uma raiz, mas que no processo de autoconhecimento eu vou treinando e vou mudando. Então existem comportamentos, hábitos que são disfuncionais que a gente vai conseguir treinar e mudar. Exemplo, Manu, eu tenho uma compulsão, por exemplo, por drogas, ou por comida, ou por doce. É possível fazer o tratamento e treinar isso. Já ajudei várias pessoas a largar o comportamento de compulsão por doce. Principalmente as pessoas que têm TDAH, porque elas têm uma tendência maior à compulsão. Então existem coisas que são extremamente desconfortáveis na nossa história, mas que é possível a gente ter esperança de mudança. Nessa época que eu li a Brené Brown, eu tinha um trauma emocional muito forte e que eu achava que não era passível de cura. Eu achava que eu nunca ia conseguir lidar com aquilo. Eu achava que a vida inteira seria assim. E esse tipo de pensamento catastrófico, do tipo, eu nasci assim, eu cresci assim, sempre será assim, ele limita a nossa vida. Diminui a nossa satisfação com a vida. E a gente vai acordar desmotivada, sem vontade, achando a vida sem graça. E aí dá pra entender por que eu era tão irada. Por quê? Porque eu não achava que a vida tinha transformação. Eu não achava que era possível mudar as coisas. E nessa live também eu quero que você tenha essa consciência de esperança. Independente da dificuldade que você tenha, é possível lidar com ela de uma forma mais saudável. Seja no caso, por exemplo, eu tenho um familiar dependente químico, e hoje, pra mim, é muito difícil lidar com isso. Eu sinto muita raiva quando eu penso nisso. E é possível regular essa emoção e conseguir lidar com isso com mais facilidade. Como, por exemplo, eu tenho um hábito que é ruim pra mim. E é possível você, sim, mudar esse hábito. E a prática da psicoterapia é uma das melhores estratégias, principalmente com psicólogos, é uma das melhores estratégias para mudança de hábito. Por mais que a gente tenha passado anos vivendo uma mesma coisa, praticando os mesmos erros, a gente consegue mudar. Olha lá, nossa celebridade chegando. Ai, Vicky, saudade da senhora. Muito bom ter você aqui. Então, indo agora pro passo. Mariana também chegou, ó. Olha aí o time de peso chegando. Ai, gente, vocês são tão especiais. Eu tava com muita saudade dessas lives. A gente tem uma conexão tão gostosa. Enfim, agora como lidar com o desconforto do processo de autoconhecimento. Eu já falei então no começo da live que o que gera desconforto é o contato com os traumas, memórias da infância, coisas que a gente não aceita na nossa família, que a gente não gosta, as nossas próprias falhas e erros, enfim. O primeiro passo pra gente lidar com o desconforto é o treino de autocompaixão. Manu, o que é essa tal da compaixão? Autocompaixão, vamos tirar o auto, vamos começar com compaixão. Compaixão é quando a gente faz algo para aliviar o sofrimento do outro.
Então vamos supor, a Vicky tá no momento de luto, eu vou lá e dou um abraço na Vicky, dou palavras de encorajamento, eu tô sendo compassiva com ela. Agora, a Vicky continua no mesmo cenário, passando por um momento de desconforto, de perda, de tristeza. E a Vicky faz algo para aliviar o próprio sofrimento dela, ela tá sendo autocompassiva, ela tá sendo a melhor amiga dela nesse momento desafiador. Ela tá oferecendo para si mesma o que normalmente ela oferece para os outros. Então, a autocompaixão, ela tem 3 pilares. O primeiro é a bondade com si mesmo. Então, quando a gente começa a treinar a autocompaixão, a gente começa a treinar a nossa mente para pensar de forma boa sobre si mesmo. O que eu posso fazer de bom por mim nesse momento desafiador, nesse momento doloroso? Outra coisa importante é a humanidade compartilhada. Aquela quebra, o treino de autocompaixão, ele quebra aquela ideia de que só eu passo por isso, só eu estou sofrendo com isso, só na minha vida que isso acontece. Porque a gente tem uma humanidade compartilhada. Nós estamos conectados. Nós passamos por experiências, às vezes, diferentes. Às vezes, eu não tive um pai abusador e a fulana teve. Mas eu tive memórias de dor, experiências desafiadoras e ela também teve. Então, a gente vai... E por mais que eu, Emanuele, não tenha vivido a experiência de um pai abusador, se a gente for para a estatística, tem um monte de mulher que passou por essa experiência. Então, quando a gente vai aprofundando, a gente vai vendo que não tem nenhuma experiência que seja exclusiva de uma única pessoa. E a atenção plena, que é, eu estou com desconforto, por exemplo, eu estou ansiosa. O que essa ansiedade está me dizendo? O que tem sido as minhas preocupações? Tudo bem, estou ansiosa, não há problema algum em estar ansiosa, todos os seres humanos sentem ansiedade, eu só preciso entender o que está me gerando esse desconforto. É algo que eu realmente preciso mudar na minha vida ou é só um pensamento? Então, a atenção plena permite que a gente perceba as emoções sem julgamento. Lembra aquela coisa que eu falei que eu julgava as emoções? Não, não posso sentir isso, porque isso é ruim. Emoções negativas são ruins, então só deve sentir alegria, gratidão, paz e amor. E não, né? A gente vai sentir desconfortos. É na hora do caos, acho que só estou vivendo aquilo, um tanto quanto dramático. Sim, e é que nem eu falo pra vocês que a gente tem muita influência dos filmes e das novelas. E assim, novela mexicana eu acho elas incríveis, assim, porque elas têm esse melodrama. Eu acho muito legal esse melodrama da novela mexicana. Só que o problema é quando a gente começa a introduzir esse modo de lidar com a vida e seguir. Então, muitas vezes, tem muita crença que a gente desenvolve que é baseada em filme e novela. Eu, por exemplo, eu tive muitas crenças perfeccionistas sobre relacionamento que veio do hábito de ficar assistindo filme romântico hollywoodiano. Que a gente vai pra prática, vai pra vida e a vida não é daquele jeito. Os relacionamentos, eles não são daquele jeito, né? Outro ponto importante é a busca de apoio, né? No livro A Coragem de Ser Imperfeito, que nem eu citei no começo da live, no 2º capítulo, a Brené Brown fala sobre a importância da gente aceitar a nossa vulnerabilidade. E aceitar a vulnerabilidade, às vezes, é conversar com alguém sobre o nosso desconforto pra gente aliviar o peso. Ontem eu tava num caso à noite, acompanhando um caso de paciente tá quase de alta, e aí a gente conversando sobre o desconforto emocional que ele chegou nos primeiros encontros. E aí ele falou assim... Manu, eu fui percebendo que o meu desconforto emocional ele foi diminuindo conforme eu dividia essa dor com você, porque eu sentia uma distribuição de peso. Parecia que eu não precisava mais carregar aquele peso sozinho. E é isso que acontece no processo terapêutico. Mas a gente pode fazer essa distribuição de peso, buscar esse alívio, não só nas relações terapêuticas, com um psicólogo, por exemplo. É muito possível a gente conseguir construir um vínculo com alguém e essa pessoa não ser nosso terapeuta, pode ser o nosso melhor amigo. Eu acho sim que as pessoas têm que expressar vulnerabilidade, mas não é em qualquer ambiente e não é em qualquer relação. Por quê? Porque a nossa vida a gente tem que ter muito claro o que é público e o que é privado. Tem coisas que as pessoas são dignas de ter acesso e tem coisas que não. Tem coisas da nossa vida que tem que saber a gente, os nossos melhores amigos, as pessoas mais próximas, as que são dignas da nossa confiança. Porque nem todo mundo é digno da nossa confiança. Então, é que nem eu converso, principalmente com os meus pacientes que têm desafio no ambiente de trabalho ou que estão em cargo de liderança.
Eu falo pra eles, ó, você tem que entender que trabalho é ringue. A vida lá fora é ringue. Vai ter dia que você vai bater e vai ter dia que você vai apanhar. E tudo bem. Agora, onde você vai colocar curativos nas suas feridas, onde você vai desenvolver novas habilidades, é fora desse cenário. Então, sei lá, tive um dia desafiador no trabalho, é nas relações de amizade, nas relações terapêuticas, onde você vai buscar um fortalecimento. Você não vai negar o que você tá sentindo, você não vai negar o desconforto que você tá vivendo. Só que você vai entender que tem lugares que não é pra isso. E isso foi uma coisa que eu fui aprender ao longo do meu processo também, porque eu não era essa pessoa que separava o público do privado. Eu era aquela pessoa que bateu uma oportunidade, eu tava desabafando da minha vida, eu tava contando, eu tava chorando em lugares que não era pra estar chorando. E isso eu fui aprendendo na prática. Eu falei, então esse negócio da vulnerabilidade é bom, mas não é em qualquer cenário. Então, quando eu falo assim, é importante você aceitar a sua vulnerabilidade, que você sente emoções desconfortáveis, que você tem traumas ao longo da sua história familiar, que às vezes você tem, como é o tema principal de hoje, um familiar que é dependente na família, dependente químico, e isso é difícil pra você lidar. Tudo bem, você tem que aceitar essa vulnerabilidade, mas também não vai ficar compartilhando sua vulnerabilidade à torta e direito pra todo mundo, pra qualquer pessoa, porque existem pessoas que são manipuladoras, gente. Quanto mais a gente conta as nossas vulnerabilidades pra ela, mais poder a gente dá pra elas influenciarem nas nossas emoções, no nosso mundo interno, na nossa vida. Então, as nossas emoções, o nosso estado interno, nossos desafios, eles são coisas muito importantes. Vamos ver o que a Larissa falou. Vamos ver aqui o que a Larissa falou. Deixa eu beber água que eu já tô com a boca seca. Larissa. Desabafar com qualquer pessoa é problemático. Num dia a pessoa te escuta, no outro pode te apunhalar pelas costas. Tem que ter muita confiança e se sentir à vontade. Exatamente. E infelizmente a gente é da geração que tem menos amigos. Olha que curioso isso, a gente tá mais conectado com as pessoas nas redes sociais, só que a gente tem menos amigos. Manu, por que você deu a louca e criou uma página de acolhimento emocional, live de acolhimento emocional e focou seu trabalho nisso? Porque eu comecei a ver as pessoas chegando na clínica desesperadas emocionalmente e o que tava faltando pra elas às vezes era um espaço de conforto pra poder expressar o que estavam sentindo. E aí eu comecei a ver que dava pra ajudar as pessoas para além do atendimento individual. Que eu já poderia passar algumas informações nas redes, e foi daí que surgiu as ideias. Vamos ver o que a Joyce falou. É engraçada a questão do autoconhecimento das nossas vulnerabilidades. Começamos a ficar mais seletivos, começar a nos priorizar e começamos a saber com quem contar. Exatamente. A vida vai mostrando. Gente, olha, ao longo do meu processo, eu desfiz muitos vínculos. Pessoas que eu achava assim que eram super minhas amigas, que eu compartilhava as coisas. E aí, num momento que eu não conseguia oferecer aquilo que a pessoa queria, acabou o vínculo. Então, acontece muito. Quem fez terapia comigo pode falar aí. De você começar a ter um grupo de amigos e ao longo do seu processo de autoconhecimento esse grupo mudar. Você fala assim, nossa, Manu, tipo, eu super me identificava com aquelas pessoas, mas, tipo, não tá rolando mais. Eu tô começando a perceber as falas críticas que as pessoas tinham comigo, de depreciação do meu corpo, do meu estilo de vida, que antes eu achava que era natural. E agora eu vejo como ofensas, e que eu permitia que as pessoas me ofendiam dessa forma. Ah, Vicky, eu era essa pessoa boca aberta, que falava tudo pra todo mundo. Ainda sou um pouco, mas já melhorei, eu acho. É um treino, a gente vai aprendendo. Hoje em dia a gente paga pra ser ouvido. É um pouco disso, mas é muito possível criar vínculos de amizade genuíno. Muito possível, eu acredito. Apesar de ter muita gente pilantra no mundo, ainda existe muita gente boa. Depois da terapia eu tenho só um grupo de amigos e a minha irmã. É bem isso. Eu percebo também que a gente acaba criando mais conexão com alguns familiares, ou irmãos, ou primos, porque são pessoas que viveram coisas muito parecidas que a gente, porque estava no mesmo ambiente familiar. Então parece que a conexão aumenta, porque você começa a ver coisas que você deu conta e você quer saber como foi pro seu irmão. Às vezes tem sessão de terapia que eu saio e eu vou falar com a minha irmã, tipo, eu lembrei de tal coisa, pra mim foi assim, foi assado. E é muito louco ver pro outro como é que foi, porque tem coisa que foi super ruim pra mim minha irmã foi, tipo, tranquila, ela tava super se divertindo, ela não tinha nem percebido que tinha problema ali, por causa da diferença de idade. Então é muito legal, assim, essa aproximação com os irmãos depois do processo terapêutico também.
Então, o segundo passo para lidar com desconforto no processo de autoconhecimento é essa coisa de buscar apoio e vínculos. O terceiro, que a gente já conversou muito, nem vou aprofundar, é aceitar a vulnerabilidade, porque a gente só vai conseguir conexões genuínas sendo vulnerável. E aqui eu quero passar uma informação importante para vocês, que foi algo que eu aprendi conduzindo grupos e treinando as pessoas, treinando habilidades sociais nas pessoas. O que faz a gente se conectar com as pessoas não é a nossa comunicação oral em si. Por quê? Verbalmente a gente comunica ideias e opiniões. Mas é na nossa comunicação corporal que a gente comunica sentimentos e emoções. Quais são as nossas intenções? Por isso que às vezes uma pessoa tá falando uma coisa, mas o corpo dela tá dizendo outra. E quando a gente se permite ser mais vulnerável, a gente é mais autêntico na expressão das nossas emoções. E isso faz com que a gente gere conexões com as outras pessoas. Nos grupos terapêuticos, por exemplo, o que faz uma menina, uma mulher, se identificar com outra mulher dentro do grupo, não é a história de vida em si, a opinião da outra, é o sentimento. Quando a pessoa fala, olha, eu passei por essa experiência e eu me senti assim, assim, assim. Aí a outra. Passei por uma experiência diferente, foi no meu trabalho, mas eu me senti assim, 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 assim. Aí viram melhores amigas, aí troca o WhatsApp, aí começa. E começa a conexão. Então, a emoção que faz a gente se conectar uns com os outros. E exatamente pelo fato da gente estar mais conectados online, virtualmente, do que presencialmente, que faz esse afastamento. A live vai ficar salva, todas as lives elas ficam salvas no YouTube, porque eu acho que é uma plataforma que dá pra assistir vídeos longos com mais qualidade. Você consegue acelerar o vídeo, você consegue pausar, voltar, diferente daqui do Instagram. Então, saindo daqui depois, vocês podem ir lá no link da bio que tem, acho que é 15 lives de acolhimento já salvas, com vários temas, e vocês podem ir acompanhando. Em 2024 agora, essa é a segunda, estamos voltando agora. Outro ponto é a autorreflexão. A gente precisa, né, que é o quarto passo, assim, não precisa ser sequencial, mas a gente precisa fazer isso, é ter momentos de autorreflexão. Isso é importante para empreendedores, principalmente. Todas as pessoas precisam de autorreflexão. Se a gente pega, sei lá, Freud, que foi o pai da psicanálise, o cara que deu origem a tudo que a gente pode imaginar, ele deu, sei lá, o primeiro passo na história da humanidade para as pessoas começarem a observar aquilo que não é físico, a começarem a observar o mundo interno, o inconsciente, a psique humana. Freud, ele tinha um caderno de autoconhecimento, ele registrava as coisas dele. O Jung anotava os sonhos dele, que também era um discípulo do Freud. Então, se a gente vai olhar para os grandes psicólogos, psicanalistas da história da humanidade, eles tinham esse exercício da autorreflexão. Então, a gente precisa ter esse exercício, né? Não é só uma escolha, é uma necessidade. Porque, às vezes, gente, é sério, a melhor decisão que eu tomei na vida foi ter um caderno de autoconhecimento sequencial. Esse ano, eu tenho revisitado muitas memórias de 2020. E ter um caderno de autoconhecimento para voltar lá e ver o que eu pensava, o que eu acreditava. Coisas que eu amava naquela época que eu tenho abandonado. Porque a gente abandona as nossas paixões. A gente vai respondendo às demandas da vida e vai abandonando nossas paixões. Então, ter um caderno de autoconhecimento é essencial. Por quê? Porque a gente começa a perceber. Tá escrevendo lá e começa, ai, mas como eu sou burra por ter gostado de fulano de tal, não sei o que lá. Aí você pensa, por que eu sou burra? Só porque eu gostei de uma pessoa, isso me torna uma pessoa burra? Por que eu tô me agredindo dessa forma? Eu falaria isso com a minha melhor amiga? Então você começa a se perceber. Tem sessões de terapia que eu acho muito legal dessa coisa da autorreflexão, porque tem sessão que o paciente nem quer que eu fale. Ele deixa, sei lá, 10 minutos no final pra me falar. Ele só quer falar, e aí quando ele começa a se ouvir, ele começa a fazer uma conexão ali, começar a entender as ideias e os pensamentos dele. E o caderno de autoconhecimento, ele tem a mesma função. Quando eu vou lá e registro, sem pretensão da letra tá perfeita, só vou colocando. Eu vou tirando de mim esse peso mental das coisas na minha mente e vou descarregando no papel. Então a coisa fica mais fluida. E aí eu vou conseguindo ter essa autorreflexão, conseguindo perceber meus pensamentos autocríticos, severos e tudo mais. O processo de autoconhecimento, que é o quinto passo, ele é um processo contínuo. Então, por mais que eu esteja numa fase de baixa, em que eu estou entrando em contato com traumas, memórias antigas, logo mais eu vou ter um momento de alta.
que eu vou descobrir uma nova potencialidade. Sei lá, eu gosto muito de dança, aí eu vou me matricular numa aula de dança, e é incrível, e eu me sinto super conectada, e eu me sinto realizada, eu me sinto exercendo a minha essência. Ou sei lá, eu gosto muito de línguas, ou de viagens, aí eu começo a viajar e eu me sinto super conectada comigo mesma. Então, existem esses acontecimentos, né? Então, o processo de autoconhecimento, ele é contínuo, ele vai ter seus altos e baixos, a gente precisa ser paciente. Então, nunca vai acabar o processo de autoconhecimento. Já me conheci o suficiente, tô plena, não preciso mais. O que vai acontecer talvez você não precise de terapia mais, você vai ter autoterapia e você vai ter desenvolvido habilidades para ser sua própria terapeuta. Mas o processo de autoconhecimento é contínuo, você vai estar sempre se percebendo, observando o que você gosta, o que você não gosta, como colocar limite nas relações, como parar com o limite. Tem uma coisa que eu gosto muito dessa fala da Mariana, que ela fala assim: mano, eu faço várias sessões com você todos os dias, você não faz ideia. Porque como eu acabo tendo um discurso um pouco repetitivo aqui na internet, vocês acabam internalizando a minha voz, né? E aí, às vezes, vocês vão fazer alguma coisa, você já imagina, o que a Manu falaria sobre isso? Né? Tem gente que fala, Manu, seus stories são terapêuticos. Eu acho que eu comecei a ter constância com stories por causa desse tipo de mensagem. Manu, seus stories são terapêuticos. Aí eu comecei a produzir com mais constância, sabe? Porque eu sabia que tinha gente que usava aquilo ali como uma reflexão pessoal, que era terapêutico para alguém, né? E isso é muito importante. Então, seja paciente no seu processo. E finalizamos essa parte. Agora a gente vai entrar no quadro A Manu Te Escuta. Hoje a live vai ser mais longuinha, eu falei pra vocês, porque o tema que eu recebi no Manu Te Escuta é um tema muito profundo. Tenho esse tipo de conversa comigo já, a Karina falando. Minha versão mais racional me dá vários conselhos quando eu estou saindo da casinha. Sim, é isso que a gente chama de conversa interna, né? As vozes da nossa cabeça. Na terapia focada na compaixão, a gente reconhece essa vozinha e a gente entende que a partir de algumas experiências a gente pode desenvolver uma voz interna mais crítica, mais severa, mais julgadora. E na terapia a gente treina a sua mente para ser mais acolhedora. A Karina já participou de alguns grupos comigo, então ela já conseguiu treinar a mente dela para ser mais acolhedora. Tipo, olha, você tá agindo pela emoção, vamos ser mais racional. Será que tem evidência na realidade isso que você tá pensando? Será que a vida tá tão caótica assim mesmo ou é os seus pensamentos? É que nem eu falo pros meus pacientes que tratam ansiedade. Se você tá numa fase mais ansiosa, a sua mente, seu corpo, seu organismo inteiro, ele tá em estado de alerta. Então, um boleto não vai ser só um boleto. Ele sempre vai tentar aumentar o tamanho das coisas porque ele quer te proteger. Então, ele vai tentar te proteger ali. Então, por isso que é muito importante. Isso é real ou é uma produção da minha mente? O tamanho das coisas é esse tamanho mesmo? A Mariana, minha voz tá muito confusa. Tá falando muita coisa ao mesmo tempo, viu? E aí, você tem que ver. Porque quando isso tá acontecendo, pode ser que você tá consumindo muita coisa. Será que você tá tendo tempo de autorreflexão? Tempo de silêncio? Quando a minha mente tá muito assim, eu sei que eu tô consumindo muita coisa, porque a gente tá na era da tecnologia, então a gente tem muito acesso à informação. Se a gente segue vários profissionais, também isso é uma coisa muito complicada, porque você vai ter vários profissionais em várias correntes de pensamento diferentes, falando várias coisas, e aí você fica meio... sabe? E então a gente tem que sempre estar filtrando o tempo de consumo de conteúdo. E outra coisa, tempo de autorreflexão, caderno de autoconhecimento e descarregando os pensamentos. É muito importante, tá? Então eu acho que essa mente muito confusa tem a ver com muita distração. Então tá consumindo muita coisa. E pouco tempo de autorreflexão, de autopercepção, tempo de silêncio, talvez prática de meditação seja importante, de atenção plena. Certo? Então vamos lá. Hoje no quadro A Manu Te Escuta, eu recebi uma mensagem que era uma moça chamada Ana falando que queria saber como lidar com um caso de dependência na família, né? Como lidar com alguém que tem uma dependência química na família.
Eu amei essa pergunta porque a minha formação inicial foi para a área de dependência química. Se me falassem lá em 2018, 2017, Manu, você vai trabalhar com mulheres e cura emocional feminina e fortalecimento emocional de mulheres, tratamento de burnout, depressão e ansiedade, eu ia falar, não faz sentido, não me identifico com isso. Porque me falavam, Manu, você vai ser psicóloga clínica. Eu falava, nada a ver. Manu, você dá uma ótima psicóloga clínica. Eu, nada a ver. Por quê? Porque eu me via trabalhando em clínicas de reabilitação, trabalhando com dependente químico. Então, eu estudava sobre isso. Todos os livros que eu li, eu era sobre isso. Então, eu sou muito imersa nesse mundo da dependência química. Eu gosto muito de estudar isso. Talvez eu ainda trabalhe com isso futuramente, porque faz parte de uma das minhas paixões. Não sei como será esse trabalho, mas, enfim, deixar o futuro dizer, né? Mas quando a gente lida, então eu criei aqui uns 8 tópicos, 7 tópicos de como lidar com isso. O primeiro tópico é a gente aceitar que a dependência clínica, ela é uma doença. Eu tinha dificuldade no início dos meus estudos a ver como uma doença. Falava, como uma doença? Claro que não. É óbvio que é um comportamento passível de mudança. E eu era muito esperançosa. Eu era a rainha da esperança quando se tratava de dependência química. Porque era teoria. Quando eu fui pra prática, eu vi que o buraco era mais embaixo. Mas a gente tem que aceitar que é uma doença. É um adoecimento. Porque a pessoa, quando eu fui estudar mais na parte neurológica, o consumo da droga, ela vai entrar numa área do cérebro que é a nossa área responsável pelas recompensas. Então, por exemplo, eu vou lá e como, então eu sinto um prazer. Eu vou lá e bebo água e aí eu sinto um conforto. A droga, ela entra nessa mesma região. Então, a pessoa, ela não passa a ser... A pessoa que usa droga, ela não é racional. Eu quero, eu não quero. O organismo dela, as células, o corpo dela, o cérebro, tudo pede droga. Por quê? Porque ela entende que a droga é algo essencial para a vida dela. O organismo dela entende isso. É tanto que no processo de desmame de uma droga, seja medicamento ou seja as próprias drogas legais, enfim, a pessoa ela vai ter que passar por um desmame, que é um processo de desintoxicação, que a gente chama. Então, quando a gente aceita que a droga ela é uma doença, a gente consegue ter um pouco mais de compaixão pelo outro. De entender que não é só uma questão racional, eu quero parar de usar, eu vou parar de usar. Ou eu não quero parar de usar, né? Eu lembro que quando eu era adolescente, eu gostava muito de ler livros didáticos de português. Porque eu gostava dos contos, sabe? Que tinham dentro dos livros. E aí tinha uma publicidade, assim, dentro do livro que falava assim, não seja burro, seja burro, use drogas. E eu internalizei aquilo, porque eu entendi, então, usar droga é burrice. Só que até onde é burrice? Porque se a gente trabalha com a ideia de que é uma burrice, então tem a ver com inteligência, com QI. Então, se eu aumento o nível de QI da pessoa, ela não vai precisar mais da droga. Só que depois eu fui entendendo que a droga tem muito a ver com emoção. Todas nós que estamos aqui sabemos que lidar com a realidade é muito difícil. Que tem dia que dá vontade de desligar um botãozinho assim e esquecer que a vida é a vida do jeito que é, sabe? E a droga é esse botão que as pessoas encontram. Só que é um botão que esse efeito de desligar da realidade não dura muito tempo. E aí o organismo vai se acostumando e a pessoa vai querendo cada vez mais se desconectar da realidade. Até que chega no quadro da overdose. E aí o próprio organismo vai entrando em resistência, vai precisando cada vez de doses maiores, né? Então, aceitar que a dependência é uma doença ajuda a gente a ter mais compaixão com os outros e também ter compaixão por si mesmo. Porque a gente não escolhe a família que a gente vai nascer, então também a gente não escolhe os problemas que a nossa família tem. A gente só nasce e vai lidando com isso ao longo da vida. Buscar informações sobre o assunto ajuda a lidar. Então, quanto mais informações você busca, melhor é. Então, vamos supor, eu tenho um familiar que ele é dependente de cocaína. Então, vai entender o funcionamento da cocaína? Quanto tempo que ela dura no organismo? Qual é o período de abstinência? Quais são os sintomas de abstinência? Como funciona o tratamento? Quais são os tratamentos mais eficazes? É só com psicólogo? Precisa de psiquiatra? Precisa de internação? Não precisa? Qual o medicamento normalmente mais usado para ajudar as pessoas que são usuárias de cocaína na desintoxicação do corpo? É possível ser dependente de maconha? Será que isso é possível? E vai estudar. Quanto mais informação você busca, você vai ter mais sensação de repertório, porque você realmente vai ter. Então, naturalmente, você vai se sentir mais confiante diante do tema.
3. Defina limites saudáveis para essa relação. Então, por mais que eu tenha compaixão pela pessoa que é dependente química, eu tenho que entender que eu tenho a minha vida e ela tem a dela. Então, eu preciso colocar limites saudáveis nas relações. Então, se eu não quero que a pessoa use drogas dentro de casa, eu tenho que definir isso muito claro. E deixar isso muito claro na comunicação e qual é a consequência de usar isso dentro de casa. Porque às vezes pode acontecer de uma das pessoas que é dependente ter filhos. E qual é o impacto que isso vai ter na vida emocional e psicológica dessas crianças? Então, esse outro adulto que está dentro do ambiente familiar, cabe a ele a preservar a saúde mental e a integridade física dessas crianças. Então, ele tem que colocar limite nessa relação. Ele tem que dizer de forma clara e assertiva como que as coisas vão funcionar. A comunicação, ela precisa ser empática e sem julgamento. E isso é muito difícil para quem convive com uma pessoa que tem dependência química. O meu TCC na faculdade, meu trabalho de conclusão de curso, era como a família poderia ajudar o dependente químico quando ele volta do processo de reabilitação, para que ele não tenha recaídas. E uma das coisas que entra, que eu acho que é essencial, é fazer um treino de habilidades sociais, socioemocionais com a família. Por quê? Porque a família é óbvio e natural, a família ela vai ter as emoções dela também, vai ter raiva, vai ter medo da pessoa recair de novo. E às vezes, naturalmente, a gente pode ir pro julgamento, a gente pode ir pra crítica, porque às vezes algumas pessoas têm dificuldade de ver como uma doença, né? Então a comunicação empática ajuda muito a pessoa no próprio processo de aceitação que ela tem um problema e ajuda também a convivência familiar. Então é um trabalho que é colaborativo. Então a pessoa que convive com alguém que tem essa dificuldade, ela precisa de ajuda profissional também, porque senão ela se torna codependente. Vou dar só um exemplo, não vou aprofundar muito, mas, por exemplo, existem os grupos de alcoólicos anônimos, que são para pessoas que têm dependência de álcool. Elas vão lá anonimamente, não precisa se identificar, e vão contar sobre as experiências dela de dependência do álcool e abstinência do álcool, e vão ter um grupo de amigos ali, vão se fortalecer ali. E a gente também tem um grupo de narcóticos anônimos, que já são para as pessoas que são dependentes de outras drogas, e elas vão lá para esse grupo de apoio e vão sendo apoiadores um dos outros no processo de abstinência da droga. A abstinência é ficar sem o consumo daquilo. Só que além desses grupos para o dependente, existe o grupo de apoio dos familiares, né? Que eu até esqueci agora o nome do grupo de apoio. Se alguém lembrar, pode colocar aí no chat. Que tem um grupo de apoio dos familiares. Por quê? Porque você se torna codependente. Enquanto a pessoa tem a dependência na droga, no álcool, seja lá o que for, você tem a dependência na pessoa. E ficar preocupado com a pessoa, que hora que ela vai chegar, pensar na pessoa o dia inteiro. E ficar nessa energia da ansiedade, de querer salvar a pessoa, de querer resolver a vida da pessoa, de querer... E isso não faz bem. Então, porque você deixa de viver sua vida para viver a serviço do outro. Então, por isso que quem convive com um familiar que é dependente químico precisa passar por ajuda profissional. Principalmente acompanhamento de psicólogo, alguém que tenha formação em psicologia. Porque o psicólogo, ele estuda 5 anos, ele não estuda só teorias de tratamento, mas ele estuda funcionamento da mente, o funcionamento das medicações. Então, ele consegue dar todo um repertório, uma base, assim, de orientação. Karina. A Karina, ela gosta de trazer um pouco a reflexão dela de como lidar com um familiar que tem dependência química. Eu gosto muito dos insights dela porque eu acho muito potente. E ela me fala: já passei da fase de me desesperar, brigar e quebrar as coisas. Já consigo conversar de maneira firme, deixando claro que não aceito mais. Isso aqui é assertividade. A Karina, ela passou por treinamentos de assertividade para ter uma fala mais incisiva. É A ou é B e é isso, sabe? E a clareza só veio focando em conhecimento e autoconhecimento. Então, percebendo a si mesma e buscando conhecimento sobre a dependência da pessoa que convive com ela. Muito incrível. Arrasou, Karina. Obrigada por esse depoimento, porque dá esperança para outras pessoas perceberem que elas podem melhorar a comunicação dela sim nas relações. O cuidado pessoal é essencial, então é muito comum mulheres, filhos de dependentes químicos, abandonar o cuidado pessoal. Porque é que nem eu te falei, a pessoa vira dependente da pessoa.
Então ela vai deixando a própria vida. Então ela para do autocuidado, não tem mais hobby, não faz mais passeios sozinha, não cultiva mais as paixões dela. Tá? O que é mais comum hoje é as pessoas adoecerem por abandonarem as próprias paixões. Sei lá, gostava de escrever e parou de escrever, gostava de dançar, parou de dançar. A vida, gente, não é só trabalhar e cumprir propósitos no mundo, assim, sabe? Obrigações no mundo.